Glória a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que foi ressuscitado e hoje Ele vive ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Hoje nós vamos falar sobre as últimas palavras de Jesus Cristo aos seus discípulos, os ensinamentos que Deus nos dá no último momento antes de Ele ir para o céu. E a gente vai aprender e fixar esses ensinamentos para a nossa vida. A gente vai começar o nosso estudo em Mateus capítulo 28, no versículo 17, quando Jesus fala para os seus discípulos: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. É importante a gente entender isso. Não existe nada acima de Jesus, não existe nada que Jesus abaixo não possa resolver e ter autoridade. No céu e na terra, Jesus é o Rei da glória. Não é à toa que a gente chama ele de Rei, que domina o reino do céu e na terra, em todos os lugares do universo, está sob a autoridade de Jesus. Portanto, e ele continua: vão e façam discípulos de todas as nações. Ou também existem manuscritos que falam de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. E lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então aqui Jesus ele traz um ensinamento sobre ele ser a autoridade do céu e da terra, ou seja, seres celestiais estão sob a autoridade de Jesus, não existe nada acima de Jesus. E a gente também, ele dá aqui em a ordem de nós ensinarmos uns aos outros sobre obedecer o que ele ensinou, obedecer o que ele diz que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Jesus ressalta a obediência, o poder da obediência. Se Jesus mandou a gente obedecer, quem somos nós de fazermos o contrário? E assim ele também pede para a gente fazer novos discípulos, para a gente evangelizar a palavra de Deus, que são as palavras de Jesus. Evangelizar o que está escrito aqui. Evangelizar vem da palavra do Evangelho, poder expandir os conhecimentos que Jesus nos dá aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, uns para com os outros, e trazer novos discípulos. Novos discípulos. Ficar só aqui nas pessoas que a gente já conhece, Deus não quer isso. Ele quer novas pessoas, ele quer novas ovelhas para poder ensinar e poder estar com ele. Então, se você não tem essa missão, que tipo de seguidor de Cristo você é? Porque você tem que trazer mais pessoas para Jesus. Não é para você só se conscientizar em ficar só com o seu grupinho. É para você abrir a roda e trazer mais pessoas. É para você abrir a roda da sua casa, do seu lar, da sua igreja e trazer mais pessoas. Tenha isso forte na sua missão, porque isso, as últimas palavras de Jesus Cristo registradas em Mateus. E nós temos que tomar posse delas como mandamento para as nossas vidas. E ressaltar aqui, como eu falei no último vídeo, quando viram, adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. A incredulidade é vista nos discípulos de Jesus. Ainda assim vendo ele, ainda assim quando disseram que ele viveu, a incredulidade existiu. E aí não é à toa, ele os repreendeu, e em Marcos registra no versículo 14, que mais tarde Jesus apareceu e os repreendeu por sua incredulidade obstinada. Por isso que Jesus, quando viu a incredulidade do povo, ele repreendeu, ele começou a ensinar: não é assim que funciona. Então é importante, o que eu falei no último vídeo, a gente não ser e não ter. Não ser como os discípulos que duvidaram de Jesus. E não ter a sua falta de fé. Começar a buscar a fé no Senhor todos os dias da nossa vida. E aqui Jesus lhe disse em Marcos, nas últimas palavras registradas: os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Jesus fala dos sinais que mostram que quando a gente vê esses sinais, quando vê essas ações, mostram que essas pessoas creem em Jesus. Mas é importante ressaltar que não entenda esses sinais como dogma. Não significa que você tem que ter todos esses sinais aqui para poder mostrar que você segue Jesus Cristo, certo? Nós somos salvos pela nossa fé. Então, só Deus vai dizer que aquela pessoa é salva ou não. Contudo, Jesus traz alguns sinais dos salvos, que são o quê? Primeiro, expulsar demônios no nome de Jesus.
E isso é um sinal de quem crê em Jesus Cristo. Segundo, falar em novas línguas, novos idiomas. Pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal. É o terceiro sinal. Gente, isso aqui Jesus está falando, não é que eu e você a gente vai fazer a prova ao Senhor e vai pegar uma serpente e ela não vai nos atacar, certo? A questão aqui que Jesus está falando é que se alguém vier lhe fazer algum mal, envenenar a sua bebida, se alguém querer trazer alguma maldição para você, você está protegido. Você está protegido. Porque você serve o Senhor Jesus Cristo. Maldição não tem para quem segue o Rei da Glória. Amém? E aí depois ele continua. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Que claramente é um sinal de quem crê em Jesus Cristo. Que ao tocar nos enfermos serão curados. A gente percebe aqui na implementação da nova igreja em Atos e nas cartas de Paulo, claramente o dom da cura através do Espírito Santo. E é possível. Mas sempre lembrando que esse poder não é nosso. Sempre lembrando que esse poder não vem de nós, mas sim do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus. Amém? E em Lucas eu quero ressaltar as últimas palavras de Jesus, quando ele vai explicar para os discípulos que ele está cumprindo as escrituras. Lá no versículo 44, no último capítulo de Lucas, ele fala: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Você está ouvindo aqui? Você está ouvindo que no Antigo Testamento está falando de Jesus? Você está ouvindo que Jesus está dizendo que no Antigo Testamento tem a ver com Jesus? Pois é, Jesus estava lá no Antigo Testamento. Porque ainda tem gente que não considera Salmo uma palavra de Deus. Porque ainda tem gente que não considera os profetas como profetas de Deus. Mas sim, Jesus comenta aqui e fala deles. Muito atento que toda a Bíblia Sagrada é do Senhor Jesus. E aqui ele continua. Então, ele lhes abriu a mente para que entendesse as Escrituras. É essa parte que eu quero chegar aqui no versículo 45. Você quer entender o que está aqui? Busque Jesus Cristo. Peça para Ele. Peça para Ele te ensinar o que está aqui. Existem hoje professores, teólogos maravilhosos que nos ajudam. Mas nada melhor do que ter a confirmação de Jesus Cristo para saber o que está aqui. Amém? Eu digo isso com autoridade no nome do Senhor Jesus. Porque foi Ele que me mostra todos os dias da minha vida. Quando eu pego a palavra de Deus, Ele me mostra o que está aqui, o que é verdade. Ele me mostra porque eu peço. Ele me mostra porque meu coração está quebrantado para Ele. Ele me mostra porque eu estou disposta a ouvir. Ele me mostra porque eu quero amá-lo, eu quero descobrir, eu quero saber o que tem que ser feito e Ele me mostra. Você está disponível para o Senhor, para aprender o que está aqui? Então peça a Ele. Peça e lhe será dado. Ele prometeu. E ainda mais pedindo uma coisa que é dele, que é os ensinamentos dele, gente. Então, você quer aprender o que está nas Escrituras? Começa a buscar Jesus e ler as Escrituras. Porque nada vai adiantar você querer buscar, entender as Escrituras se não ler as Escrituras. Amém? Pois então, vamos lá, continuando. E disse: sim, está escrito que Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. As Escrituras prometem isso. E que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecadores seria proclamada com a autoridade de seu nome. Aqui é os discípulos falando para Jesus. Confirmando, entendendo. É impressionante que Jesus abriu a mente deles e aí aconteceu. Eles entenderam e responderam isso para Jesus. Claramente, Deus ele não quer um grupinho. Ele quer expandir. Ele quer poder falar, anunciar as boas novas. Ele não quer ficar só numa igreja. Ele não quer ficar só num grupo. Ele quer ficar em todo lugar. Ele quer estar em todo lugar. E eu e você somos essa ponte, somos essa porta-voz de Jesus Cristo. E aí Jesus, no versículo 49, traz essa bênção. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. É interessante essa parte aqui que eu grifei, revestidos no poder do céu, no último estrofezinha do versículo 49, que é o que vai acontecer, certo? É o que vai acontecer em João, o registro do sopro do Espírito Santo. Jesus, ele vai soprar o Espírito Santo neles. Então, gente, essas foram as últimas palavras de Jesus. Está registrado nos evangelhos e eu e você nós temos que fazer. É importante ressaltar que tudo isso que está nos evangelhos é uma das coisas que temos que fazer.
O resto da Bíblia tem mais coisa que mostra o que tem que ser feito. Nas cartas de Paulo, no Antigo Testamento, em Atos, tudo isso na Bíblia Sagrada está dizendo que tem que ser feito. E as últimas palavras de Jesus só exaltam mais ainda o seu poder, quem ele é e a nossa missão, que é expandir as boas novas de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Porque nada vai adiantar, meu irmão, você na sua casa ficar comemorando que ele viveu e não chegar pro vizinho e falar que ele viveu. Não vai adiantar você ficar comemorando só com a sua família e não chegar pros seus parentes, familiares ao redor e expandir essas boas novas. Essas boas novas não foi feita só para você. Ela foi feita para o mundo. Ela foi feita para todos descobrirem que o amor de Deus é poderoso, capaz de nos perdoar dos nossos pecados. Ele ofereceu sangue e corpo. E dessa mesma forma, temos que anunciar essa boa notícia e entregar nosso corpo e sangue. Hoje eu estava escutando um podcast sobre ressurreição do Bibotaco, que eu sempre indico, o Bibotaco maravilhoso, e ele fala, foi um momento importante ali que eu aprendi sobre a questão de Jesus ser crucificado. Jesus foi crucificado e ele deu corpo e sangue. Ou seja, eu e você, nós não precisamos dar o nosso sangue porque ele deu por nós, mas precisamos dar o nosso corpo. Jesus, ele é ressuscitado com o corpo também, para mostrar para as pessoas que o corpo também é para ser santificado, que o corpo também é para ser entregue. Não é só o nosso coração, não é só a nossa mente, não é só o nosso espírito, é o nosso corpo também, ser crucificado para Deus. Como? As nossas paixões, como eu falei no vídeo sobre crucificação. Se você ainda não viu, assista o verdadeiro significado da crucificação. Então, que a gente aprendemos a expandir essas boas novas, porque nada vai adiantar a gente ficar preso dentro de casa e não falar das boas novas do Senhor Jesus. Onde você estiver, meu irmão, minha irmã, onde você estiver, fale. Eu lembro de uma vez no trabalho que estavam me elogiando pelo meu trabalho. Nossa, Letícia, foi muito bom esse trabalho que você fez. Eu fui lá no grupo do WhatsApp e falei, fui eu não, foi Deus, foi o Espírito Santo do Senhor, ele é top. Ele que me auxilia a poder criar as coisas para vocês. Sabe o que todo mundo fez? Nossa, o Espírito Santo é bom mesmo, é muito top, maravilhoso. É assim. Pode ser num simples comentário. Pode ser numa simples frase. Pode ser numa simples repostagem do seu Instagram. Mas não deixe de proclamar, de falar as boas novas de Jesus Cristo. Do Espírito Santo do Senhor. O que ele pode fazer na sua vida, além da sua vida, mas na vida de todos os outros. Através das boas novas. Ele morreu pelos nossos pecados e hoje ele vive. E eu e você temos a nossa missão de proclamar, de anunciar essa verdadeira felicidade de poder viver com Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque ele já morreu por nós e a gente só precisa dizer o nosso sim para ele e poder viver e buscar a palavra de Deus, amém? Que o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com você, não só nessa Páscoa, não só nesse domingo que todo mundo vai comemorar o Ele Vive, mas todos os dias da sua vida, mas todas as horas, todos os momentos do seu dia, da sua vida, que você possa viver o amor de Cristo, do nosso Senhor Jesus. E sempre lembrar, nas aflições e nas alegrias, que Ele vive e que podemos crer no amanhã, de poder estar junto com Ele. Amém.